seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda e calorosa salva de palmas. Meus amigos, temos que festejar o Senhor antes mesmo de vê-lo operar, porque Ele vai operar. Ele diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras dEle não haverão de passar. O que Ele prometer a você, você sentir pela palavra que é seu, você tem um testemunho dEle. Aí se você crer de todo o seu coração e não der margem para o inimigo plantar alguma mentira em você, a ponto de você vir a desconfiar de Cristo, vai ser bom para a sua vida e você vai tomar posse da bênção em nome de Jesus. Nós estamos fazendo esse final de semana um estudo de Filipenses capítulo 3. Ali o apóstolo Paulo fala uma porção de coisas muito úteis para nós e nós vamos ver agora que no último culto eu comecei no versículo de número 7, onde ele falou assim: mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Ele falou das capacidades dele no judaísmo, estava crescendo muito e seria uma grande autoridade no meio dos judeus. Mas quando ele encontrou a Cristo, ele reputou tudo aquilo por perda e ficou só com a vontade e a revelação da palavra para poder vencer na vida. No versículo 8, já dei isso aqui, mas estou repetindo para você entender que vai ter matéria nova. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Então, às vezes você tem um bom curso universitário, você tem uma boa vida financeira, é próspero, mas você não deve considerar isso, não repute isso como perda. Eu não quero saber. O que eu preciso é do conhecimento de Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é a pessoa da divindade que criou todas as coisas. Ele é essa capacidade que o Pai criou, que é a palavra do Pai, que Ele se encarnou, veio Jesus, mas Ele voltou para o céu e está na mesma posição de antes. Ele é com o Pai Deus e o Espírito Santo. Ele orou a Gi: Pai, que eles sejam um conosco, como eu e o Senhor somos um. Então nós devemos ser um com Ele. Para ganhar esse conhecimento de Cristo Jesus, Ele reputava tudo como perda. Aí fala mais assim: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Terceira vez que ele fala aqui nesses 2 versículos, essa palavra, de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Acabou, o caso dele era ganhar Jesus. E o meu? Mesma coisa, e o seu? Mas nós não damos atenção para isso. Nós damos atenção para uma pessoa que fala umas bobeiras aí, vamos ler, ficamos até irritados, mas tinha que falar a palavra de baixo calão aqui, tinha que com esses pensamentos, mas nós não damos atenção para que diz a santa palavra de Deus, que fala só verdade para nós, que quer nos levantar e nos colocar na presença do Pai. Pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco. Tudo aquilo que ele lutou anos para ser, para que possa ganhar a Cristo. E mais, e seja achado nele. Nós temos que ser achados em Jesus. E não a pessoa que está só buscando Jesus. Precisamos crescer na fé, meus irmãozinhos. E é fácil. E Deus vai dar para cada um de nós a direção na sua palavra. Nós precisamos de ter uma igreja forte, espiritual, madura, membros que estão fazendo a vontade de Deus e estão felicíssimos. E que mais que diz aqui? E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha, presta atenção. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Essa foi que Abraão alcançou.
E há 4.000 anos Deus falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi, e depois Deus diz: toda essa terra darei a você e a sua semente. É preciso pegar essas palavras para nós sermos pessoas vitoriosas. E para que ele queria ser achado em Cristo, tendo a justiça que vem da lei? Ele disse assim: para conhecê-lo. Se isso não ocorrer conosco, nós não vamos conhecer Jesus. Você vai crescer um jovem frustrado, vai chegar na idade adulta frustrado e vai até negar Jesus. Como é que pode uma coisa dessa? Eu aceitei ele aos 6 anos. Eu buscava Deus de uma maneira violenta. Na minha igreja tinha um costume de cantar 3 hinos no culto. Primeiro, cantava todo mundo. O segundo, cantava todo mundo também. Aí vinha a pregação. E depois, se o pastor perguntava: alguém quer sugerir um hino? Eu já pensava direitinho: é o hino tal. Aí quando falava, eu levantava o dedo. O que você quer sugerir? Quero um hino tal. Falava o número lá. Depois muitos irmãos vinham assim: como é que você sabia? Eu falei: só, mas eu não leio a Bíblia, não prestei atenção na mensagem. Esse hino não fala isso? Tinha que ser um encerramento. Então nós temos que estar sempre buscando a Ele para crescermos, para conhecermos o Senhor. E além de conhecer a Jesus, temos que conhecer a virtude da sua ressurreição. Ué, mas para quê? Está aqui na Bíblia. O Paulo falou isso aqui porque faltavam as palavras, né? Ele tinha meio sábio e enfiava. Não, foi por ordem do Espírito Santo. A palavra de Deus foi provada, não tem nenhuma palavra aqui que veio por acaso, não. Alguns podem até ter escrito alguma coisa, na hora exata que mostraram, não serve, pode jogar fora. E, graças a Deus, nós temos uma Bíblia sadia, que não tem uma falha nela, nunca encontrou, nunca vou encontrar. Continuando aqui agora. E a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Mas ele ainda tinha aflição? Não. Nós temos que saber que ele foi afligido com os nossos problemas. E qual é a comunicação? É a fé. Bom, se ele levou minhas doenças, eu não tenho que ficar doente, eu vou mandar o irmão embora. Se ele levou os meus problemas, acabaram os meus problemas, eu vou ter solução. Se ele disse que o que eu determinar no nome dele, ele fará, eu vou determinar, vou pregar. Se a Bíblia promete, aquela bênção promete, ela é minha. Senti no coração que é minha, determino e voltei em nome de Cristo. Coisa linda, linda mesmo. E para terminar aqui, diz assim: para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Será que todos vão chegar? Ou quando houver a ressurreição dos mortos, eles vão ficar lá no túmulo? Porque os salvos vão ressuscitar primeiro. E aí eles vão para o céu. Depois ressuscitarão os outros que vão passar pelo grande juízo. Jesus disse que na volta dele vai mandar os anjos que vão reunir os escolhidos, não os chamados, os escolhidos. Ele disse: muitos são chamados, poucos escolhidos, de todas as partes, e nós então vamos vê-lo. Os mortos que ressuscitarem vão subir com ele na hora, e os vivos vão esperar um pouquinho e vão subir a seguida, porque eles vão ser transformados no abrir e fechar de olhos, porque no céu não entra nada de carne. Tudo que você aprendeu aqui de bom e de errado vai desaparecer, menos a palavra de Deus. Jesus disse que trabalhar pela comida que não perece, a qual vosso Pai vos dará. É Ele que dá o entendimento. Vê que você é sincero, está querendo? Você leu aquele versículo, mas nossa, esse versículo fala que eu queria ouvir, o Pai está te dando. Você agarra aquilo ali e nunca vai lhe abandonar isso. Continuando aqui agora. Não que a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui preso por Cristo Jesus. Aí pronto, nós somos dele e vamos estar para sempre com ele em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho tem mais, depois vamos para Pedro. Nós começamos a ler o capítulo 4, foi muito bom, e já vimos a semente que caiu. Agora vamos ver a explicação daqui a pouquinho, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos cantar, irmão, que vamos saltar o cabo da nau, porque está na hora de tomar os remos e navegar com Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Cristo? Essa canção veio especialmente do céu para a gente cantasse ela o tempo todo. Você está mega amarrado? Não, tem que soltar o cabo da nau.
canta ela lá, que depois você vai ver que a coisa melhora. E no meio da oração, você sentiu uma alegria diferente, aquele regozijo, ore, manda o mal embora, hoje é meu dia, eu vou tomar posse da bênção agora. Vamos aplaudir a Jesus? Para Jesus, uma linda salva de palmas. Vamos sentar, irmãos. Olha, nós temos tanta coisa para mostrar para vocês, maravilhas que Deus está operando. E eu queria agora trazer para você primeiro a palavra de Deus. Depois eu vou abreviar um pouquinho para que nós possamos ter um tempo mais de oração aqui e Deus abençoar. Nós vamos agora para o Evangelho de Marcos, capítulo 4.
que nós começamos no primeiro culto, e, meu irmão, estamos parados aqui no versículo número 11. Começa assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar. Mar tem muita água, a água simboliza a palavra de Deus, e Jesus sabia que ele tinha que se ensinar junto ao conjunto da palavra de Deus. Às vezes nós damos o ensinamento e ficamos só naquela tecla, mas a Bíblia tem ensinamento para todas as coisas, até na maneira de você adorar a Deus, de você tomar posse da bênção, de você obedecer os mandamentos, os estatutos, e isso vai contando para você e você vai sendo abençoado. Aí diz aqui: ajuntou-se ele grande multidão. Não tem problema. Ele então estava junto ao mar, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ele tinha um amplificador grande? Não, o próprio vento levava a voz dele. Tem umas técnicas que as pessoas precisam aprender. Quando você fala contra o vento, não vai longe, mas você fala a favor, e pausadamente a pessoa vai entendendo. E Jesus diz assim: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e dizia na sua doutrina: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, vieram as aves dos céus e a comeram. Vamos agora para o versículo número 12. Então ele está explicando que ele falava por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quem não quer isso de você é o inimigo. E disse assim: não percebeis essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Então nós temos que perceber. Através dessa a gente vai entender outras parábolas também. O que semeia, semeia a palavra. Aí ele diz assim: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então sempre nós temos que usar de sabedoria para trazer a pessoa para o caminho de Deus. Porque se ela estiver só junto do caminho, ela vem na minha igreja e não se satisfaz. Ela vai na igreja do outro, não se satisfaz. Ninguém vai satisfazê-la, porque ela não está no caminho. O ensinamento é para aqueles que estão no reino de Deus. Então é preciso a pessoa deixar o mundo, deixar as coisas erradas e vir para a presença do Senhor. Aí ele diz assim: e a outra que caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Vamos para o 16 agora. E da mesma sorte, os que recebem a palavra sobre pedregais, terreno rochoso, né? Que ouvindo a palavra logo com prazer recebe. Como eu já vi pessoas assim, desde a minha mocidade, mas não ficam firmes depois. Por quê? Não sei. Eu tinha um colega, depois, quando encontrei com ele, a gente estudou junto. Eu falei: o que você é? Eu sou policial. Eu falei: que bom, e faz o trabalho, estou fazendo direito. Você não foi mais à igreja? Não tive tempo. Mas o dia que foi, eu pensei que ele tinha convertido na hora. Ele cantava com alegria e ficava feliz com a palavra de Deus ali. Primeira vez que ele foi na igreja evangélica, eu levei ele tal. Aí terminou, ele foi lá, deu um abraço no pastor e não voltou mais. Que adiantou nada. Mas sabe o que são os pedregais? Presta atenção assim: da mesma sorte que recebe a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra recebe logo com prazer, recebe. Mas não tem raiz em si mesmos. Tem que começar aos poucos. A pessoa tem que ir dando os exemplos de Deus. Estão assistindo a televisão, está fazendo um bem tremendo. Estão vendo os milagres de Deus. Mas tem uns milagres tão bonitos aí, que negócio sério. Hoje então vimos aqui e um foi ontem e hoje foi um. Mas muito lindo. Se a pessoa começa a ter essas raízes, ela ouve a palavra com alegria e fica firme. Mas não foi nesse caso. Antes são temporãos, de uma hora para outra e só. Depois, sobrevindo tribulação,
ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tem tribulação e tem perseguição por causa da palavra. No trabalho, na vizinhança, colegas de crescimento, desde pequeno, você encontra e vai falar, não, eu não quero saber dessas coisas não. Mas no passado queria. Por que desviaram assim? Por causa das perseguições que vêm. A pessoa não quer ser incomodada, não quer fazer nada para Jesus, nem sofrer uma perseguição. Se uma pessoa começar a lhe ofender, na hora que ela está ofendendo, não responda. Fica só olhando para ela e orando. Deus, o que eu falo? Aí vem uma revelação, terminou, você só dá aquela palavra. A pessoa engole aquilo. É mais ou menos como o vento no barco. Estava soprando lá de cima, acordaram Jesus. Ele ficou de pé no barco, o barco vai para um lado, vai para o outro. E ele repreendeu, cala-te, emudece. O demônio estava soprando e fez assim, ó. Com a repreensão que Deus dá, a revelação, vai acontecer isso com essas pessoas. O importante é plantando as raízes, vai plantando. Minha mãe nunca gostou de evangélico. Eu fui para o Rio de Janeiro aos 16 anos e quando eu voltei lá, ela tinha que me suportar, porque eu contava com sabedoria. Mãe, isso tinha que estar na igreja, mãe. Teve um caso assim, contava, tá bom. Ela não está gostando, mas não era ela, era o inimigo que não queria. E foi. E quando ela foi na igreja, nunca mais deixou. Se converteu, quis se batizar, eu tive o prazer de batizá-la, a ela e meu pai. Mas do jeito que estava, nunca ia se converter. Mas com um pouquinho de raiz, vai. Então você está com um familiar igual, deixa umas raizinhas contando os milagres verdadeiros. Normalmente nem diminua. Deus não usa mentira não, tá? Então faz que você vai ver. Aí Jesus fala mais, mas não tem raiz em si mesmo, é 17. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eu sem conhecer a palavra, porque eu não conhecia tudo quando era menino, lá da minha casa tinha uma igreja presbiteriana. A gente passava seco para lá brincar, qualquer coisa. E tinha uns espinhos assim, eu ficava gozado, tem mato em todo lado, só não tem aqui. Que coisa séria esse espinho, não deixa nascer nada perto dele. O que são os espinhos? Missionário, Jesus explica para nós aqui, olha. E 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Está tudo claro, não tem mata ali perto para atrapalhar. Mas os cuidados desse mundo. Cuidado para não sair, isso está acontecendo com você. E os enganos das riquezas. E as ambições de outras coisas entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. Irmão, quem quer cuidar da vida, vai perder a vida. Tem muita não, tem que cuidar da vida. Eu não sei o que vai acontecer comigo, se já abriu porta para o diabo. Eu sei que Jesus disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Só vai acontecer comigo que é plano dele. O que vier, eu vou dizer, não quero, usa o nome dele e vai embora. Então os outros que recebem o espinho são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo. E os enganos da riqueza, a pessoa quer ficar rico. Não, eu vou fazer uma faculdade que dá muito dinheiro. Faça a faculdade que Deus falar no seu coração. Por mim, todo mundo faria uma faculdade, pessoal. Eu acho uma maldade não fazer. Por quê, missionário? De vez em quando eu explico isso aqui. O entendimento humano fica completo quando você tem o 3º grau. Quando você não tem o 3º grau, você às vezes tem dificuldade para encontrar uma palavra para ser usada. Falta precisão de pensamento e exatidão de palavras. Na hora que você faz o 3º grau, a sua mente que está meio fechando assim, não, ela tem que fechar direitinho. Igual o planeta Terra, bem redondinho aqui, sem ser achatado nos polos. Então você vai completar, você vai ter um entendimento completo, vai ter paciência para falar para as pessoas, vai ter sabedoria para sair de uma situação embaraçosa. É preciso fazer, todo mundo devia fazer o 3º grau, mesmo com a idade avançada, vai lá e faz. Você vai, mas eu vou morrer bem, tem problema morrer com 3º grau? Nunca vi falar isso, quer dizer. Um dia eu estava falando com um rapaz, hoje está com 62 anos. Eu não vou muito longe não, velho. Ficar plantando essa semente é que você vai ver. Eu vou o tempo que Deus quiser, eu estou com 77.
Chegou 87, não sei, se quiser 97, o que ele quer com ele aí. Comigo eu sou servo, o dia que ele convidar, eu vou para o andar de cima. Só não quero pensar que eu poderia ir para o andar de baixo, está amarrado, esse não. Só vou para a presença dele. Então vamos falar aqui agora assim. Os enganos da riqueza é tudo engano, hein? E as ambições de outras coisas. Eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que limpar a honra da minha família. Vou acabar com aquela pessoa. Você vai preso, rapaz. Para com esse negócio. Aconteceu uma coisa, tira o coração disso. Pede a Deus misericórdia. O que aconteceu não dá para ser revertido. Agora você quer se meter numa aí? Não para. Lá no Nordeste tem esse negócio. Na família tal, mata um de cá, o de cá mata um de lá. E só fica diminuindo a família, pessoal. Vamos acertar esse negócio, parar com essas brigas aí. Deixa o juiz julgar quem está errado e tudo. Continuando. E os que ouvem a semente, é o versículo 20. Em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. Tem que receber a palavra. Deus, essa palavra eu recebo. E dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro 100 por 1. E graças a Deus por isso. Amém? Nós vamos daqui a pouquinho ver a novela da vida real. Aí eu vou deixar o pastor Jaime, que eu sigo a minha missão e Deus vai abençoar vocês. Lembrando que o domingo próximo vai ser o domingo da Santa Ceia em toda a Igreja da Graça. Nós vamos ter 7 reuniões aqui. As minhas reuniões são 7, 9, 11 e aí do pastor Jaime faz 14, 16, 18 e 20 horas. E eu vou viajar, porque eu vou passar 2 semanas longe de vocês, com saudade já. Por quê? Eu gosto de estar pregando aqui a palavra de Deus. Eu também aprendo muito. Eu estudo, peço a Deus a mensagem. Quando eu aplico, eu sinto como é que Deus está fazendo. Faço meu auto-julgamento também. Mas eu vou pregar lá em 14 dias que eu vou ficar lá, em 14 locais. Eu chego na segunda de manhã lá, já prego 18 horas em Madrid, no outro dia eu prego em Budapeste, depois eu vou para Timișoara, na Romênia, vou para Oradea, vou para Sibiu, aí eu vou para Cluj-Napoca, vou para Bucareste, aí eu vou na segunda-feira, dia 21, eu vou estar em Viena, na Áustria, e depois vou estar no dia seguinte em Paris, do lado de Paris, numa cidade, da grande Paris, em Bruxelas no outro dia, na quarta. Na quinta eu vou estar na cidade do Porto, numa festa muito linda, na nossa igreja nova, lá na Rua da Constituição, 1595, conheci de longe, mas não preguei lá ainda não. E vou estar no outro dia, na festa da Igreja de Portugal, vai ser linda. Nesse fórum lá, tem capacidade de quase 3.000 pessoas, então vamos encher aquilo ali, vai ser bonito. E no dia seguinte já vou estar em Roma, que é no sábado, e no domingo eu vou estar em Londres, na segunda-feira eu vou estar em São Paulo. Você quer me encontrar, vai ali 5 e pouco da manhã, quando eu chegando ali, e Deus abençoe você. É muito frio para você ir, mas é cedo, né? Nem vai, que eu também chego dormindo, já tenho que tomar caminho de casa em nome de Jesus. Mas agora eu vou pedir para a novela da vida real, coisa bonita, depois nós vamos orar e Deus vai abençoar e vocês vão ficar com o pastor Jaime, tá bom? Deus abençoe vocês. Maestro, novela da vida real, por favor. Dia 2 de outubro de 2023, que eu cheguei em casa e daí eu vi a tampa do bueiro que eles tinham trocado no muro. E eu tentei arredar ela para colocar no chão e ela caiu em cima dos meus 2 pés. O esquerdo, ele saiu, ele ficou bem amassado, sabe? Como se fosse assim, uma torrada e já arrochou. Daí bati raio-x, me encaminhado para o hospital. O doutor Guilherme pegou e disse que ele olhou todos os exames. Ele pegou e disse que eu teria que operar, mas ele ia engessar o meu pé e eu ia ficar mais ou menos uns 2 meses com gesso para depois ele pegar e operar. Que ela necessitava da cirurgia e que a recuperação iria demorar. Ele me mostrava e disse assim, não tem como não operar, por causa que é um processo que tu vai ter que passar, porque tá igual casca de ovo triturada no liquidificador. Simone é membro da Igreja da Graça e crê que Deus fará a obra sem precisar de cirurgia.
Mas devido à gravidade do acidente, até movimentos simples ela não consegue fazer. Ela tinha que sair pulando por aí, né? Tava bem difícil a locomoção, ela sentia muita dor mesmo. Eu andava com a cadeira para lá e para cá aqui dentro, porque eu não tinha como eu colocar o meu pé no chão. Eu não podia fazer minhas coisas de casa, minha filha que fazia. Então eu ficava sentada aqui, com os pés para cima aqui. Eu tirei o gesso 2 meses, daí eu fui atrás da sandália Baruch para colocar. Durante esse processo, né, a mãe assistia os cultos pelo YouTube e se fortificava na fé. Olhando um missionário, no sábado, o missionário dizia que quem queria a bênção era para ir para frente da televisão. E eu não podia botar meu pé no chão. Mas aí, como é tudo apertadinho aqui em casa, eu ia me segurando na mesa, ia me segurando na estante, até chegar na frente da televisão. Ela persiste na fé e durante 2 meses segue determinando a cura. Até que no dia 12 de dezembro de 2023, o missionário realiza uma reunião na Igreja da Graça de Porto Alegre. E naquele dia, Simone sente o pé dela sendo restaurado. O missionário pegou e pediu para todos que estavam com um problema, né, nas pernas, que era para fazer a volta da vitória lá. E daí ia levantar as pernas para cima, né? Tinha que levantar, marchando. Eles já estão bons. Pode andar mais rápido. Nem por violência, mas pelo meu espírito. Pode andar mais rápido, que eles podem andar mais rápido. Diz o Senhor dos exércitos. Vai andando, vai andando. Eu senti os estralos, uns repuxos na minha perna e no meu pé. Eu quebrei o pé há 2 meses atrás, uma pedra caiu em cima do meu pé. Daí eu fui impossibilitada de andar, engessar, e o doutor disse que estava igual casca de ovo nos meus ossos. Daí engessou. Eu fiquei 2 meses com eles engessados. Só tá bom agora? Tá. Eu fui no missionário e no outro dia da consulta eu fiz o raio-x, tudo, ele me deu alta e me liberou. E eu tô curada, tô restaurada. A gente vai de a pé para a igreja, dá 45 minutos de a pé. Ela tá podendo limpar a casa, lavar a roupa, muitas coisas que ela não podia fazer antes. E tudo foi por um milagre de Deus, né? Ele é o Deus que cura, que salva, que liberta. Ele restaurou a minha vida, restaurou os meus ossos. E a ele toda a honra e toda a glória, né? Bonito. Bem, pessoal, já vimos aí 2 mensagens com o nosso missionário R.S. Paulo, abriu mão de tudo, cresceu, entenda bem, e ouvimos do Pedro a importância. Agora o Marcos falando a respeito da parábola, que sempre me chamou muita atenção, né? As pessoas, como é que estão, onde eu posso me identificar, onde nós podemos identificar alguém que está na beira do caminho, né? Que recebe a palavra, mas vem alguém, e já ouviu alguém falar, alguém vem e fala, são as más conversações, porque a pessoa está na beira do caminho. Lembra do Bartimeu, que ele também estava na beira do caminho. E quando ele clamou pelo milagre, alguém disse, cala, ei, não adianta, é a mesma coisa hoje. Quem está na beira do caminho sempre vai sofrer essa tentação. Mas quem é que está na beira do caminho? Aquela pessoa que não assume publicamente Jesus, irmão. Ela está na igreja, já ouviu falar, desculpe quem tem o nome, né? Eu brinco aqui, desculpe quem? É o crente Raimundo. Está com o pé na igreja, outro no mundo, quer dizer, não está tomando uma decisão. Aí você toma uma decisão, as pessoas não veem em você uma firmeza e começam a trazer conversas erradas para você. Verdade. Quando você mostra uma convicção, uma certeza, você começa a dar o testemunho, as pessoas não chamam com algumas conversas para você, não. Pode ter certeza disso. A pessoa chama porque ela vê uma porta aberta, ela vê uma recepção para aquilo. Eu tenho falado que o mundo jurídico, por exemplo, o legislador, ele colocou, o artigo 155 é furto, mas o artigo 180 do Código Penal é a receptação. E a penalidade é a mesma. Por quê? Só tem quem está roubando, porque também tem alguém que compra o roubo, compra o furto. Então tem alguém que fala, tem alguém que ouve. Quem ouve? Geralmente quem está na beira do caminho. Porque quando você está com uma convicção com Jesus, amigo, não vai te trazer mais. Pode ter certeza disso. É mais ou menos como um homem olha para uma mulher, com olhar coisa, e ela mostra bem a sua rejeição, a sua indignação. Ele fica até sem graça.
entende? Não vai voltar, mas se encontra uma porta aberta, um jeitinho, não. Então, nós, por pecado, sempre é não, e para essas coisas também não. Depois, os outros, como o missionário explicou, elas caem ali, entende? Ela cai entre as pedras. A pessoa tem ali, não tem aquela raiz profunda. E as pessoas vêm luta, todo mundo tem luta. De vez em quando aparece uma batalha, uma adversidade, um escândalo em alguma igreja, um escândalo com algum homem, com algum pregador. Nós não temos que olhar para o pregador, nós temos que olhar para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora nós vamos responder as perguntas do povo de Deus. Primeira, por favor, diretor. Missionário, como tomar uma decisão difícil? De toda decisão, o pastor já está respondendo, tem que saber que às vezes até que você acha que é fácil, não é fácil. A Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Quer dizer, você tem que responder a uma pessoa, às vezes, uma proposta, entende? Pergunta difícil, por que você acha que é difícil? Pode ser uma pergunta bíblica, aí você vai ter que estudar. Me lembra, quem não conhece a pergunta do milhão? Não tem? Geralmente, quando chega 1 milhão, a pergunta é fácil ou é difícil? Já que é difícil, você tem que ter conhecimento. Não tem conhecimento, nem responde aquilo. E às vezes, entenda, não dá para você explicar o que é agora, uma decisão. Qual é a decisão? Viajo ou não viajo? Caso ou não caso? Mas nenhuma decisão pode ser tomada fora da palavra. Então, não estejais ansiosos. Olhe para a palavra, qual é a direção que Deus lhe dá naquilo. Então, às vezes, o que parece ser difícil, não vai ser difícil. Se você tomar uma decisão com o Senhor, é importante. A Bíblia fala de um homem chamado Roboão. Quem era Roboão? Foi filho de Salomão, neto de Davi. Os homens estavam revoltados, porque na época do seu pai, Salomão, os impostos aumentaram muito. E ele então, um homem chamado Jeroboão, que nos dias de Salomão foi para o Egito, voltou do Egito, reuniu um grupo, vamos lá no Roboão. Roboão, alivia a carga que está muito pesada. E assim, seu pai colocou muitos impostos. Façam o seguinte, voltem daqui a 3 dias. Ele não tinha uma palavra para dar para eles. Aí ele foi aos experientes, príncipes, anciãos de Israel. E aí, pessoal, o que vocês dizem? Olha, faça o que esse povo está pedindo, esse povo vai ser teu servo, vai te servir. Tá bom, obrigado pela opinião de vocês, não era isso que ele queria. Verdade. Nós temos que procurar, Paulo fala, 2 Timóteo 4,3. Nós procuraremos doutores conforme as nossas próprias concupiscências, está ali. Quer dizer, o desejo do homem, o que ele quer do homem. Quando ele ouviu aquilo, ele não se agradou. Tá bom, obrigado pela opinião de vocês. Procurou a garotada, a rapaziada que cresceu com ele no palácio. E aí, pessoal, eles estão querendo... Que nada, Robão, diga para ele que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo do seu pai. E ele fez o que ele mandou, o que eles deram, porque é o que ele queria também. E os homens se revoltaram e ele perdeu 10 tribos. Mas tudo isso você vê, porque não tomou decisão com o Senhor. A decisão tem que ser com o Senhor. Josué estava numa batalha contra a cidade de Ai. A cidade era pequena, não era uma decisão tão difícil, não. Mas ele mandou os espias, que era costume deles, antes de entrar numa terra, espiarem a terra. Os espias voltaram e disseram, ih, Josué, terra é pequena, tem pouca gente. Josué, 2.000, 3.000 vão dar conta do recado. Josué cumpriu o que eles falaram. 3.000 pessoas. Sabe o que aconteceu? Tomaram uma surra. 36 foram feridos. Josué, Mateus, o que houve? E Deus disse, tem anátema. Se ele consultasse o que parecia ser fácil, não foi fácil. Porque ele não consultou. Se tivesse consultado, eu não vá, primeiro você tem que santificar o povo, porque entrou sujeira no meio de vocês, entrou pecado, entrou anátema, ele não contou. Então toda decisão, fale com ele, o Senhor dos Senhores. Segunda. Missionário, a Bíblia pode me ajudar a ter uma família feliz? Pode. Olha, eu gostei muito uma vez de um pregador, e já faleceu, esse morreu com 99 anos. E ele falou, muita gente assim, a Bíblia não ensina você a buscar a felicidade. Não. Ela ensina você a buscar o quê? O reino de Deus. As outras coisas Deus vai acrescentar. Quer dizer, você tem que buscar o reino, levar a sua família para o reino. Agora não quer dizer que vai ter lutas. A felicidade não está... Claro que você se alegra, seu filho passou na universidade, seu filho foi aprovado com uma nota muito alta, seu filho entrou naquilo, tudo bem, você se alegra com isso, mas a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira está na presença de Deus. Então eu vejo isso, que você deve levar a sua família a conhecer a Cristo, para que ela tenha a felicidade verdadeira. Porque aí vão conhecer. Não quer dizer que até entre os irmãos tem lutas. Você vê entre os apóstolos, lá tinha. Mas Jesus disse, quando vocês amarem um ao outro,
Aí vocês vão ensinar, vão mostrar ao mundo o que é o amor. Então fica com essa palavra aí. Eu gostaria que você meditasse, olhasse claramente na Bíblia Sagrada o que dizem em Mateus 6,33. Porque família feliz, quem não quer, não é verdade? Mas se você buscar o reino de Deus, ali está a felicidade. Ali também está o que? A ferramenta, a condição para você enfrentar as adversidades que vão tentar tirar a alegria da família. Porque é uma família feliz, mas surgiu uma doença, surgiu uma enfermidade. Consequentemente, todo mundo se abate. Não é verdade? Porque, afinal de contas, uma doença vai atingir todo mundo. Ninguém fica feliz. Você vai para o trabalho, mas seu filho está doente, foi diagnosticado com uma doença incurável, seu papai, sua mamãe. Então, coloque isso. Busque a felicidade em Cristo. Busque Cristo, que a felicidade está nele. Mas com ele você poderá ter lutas, mas você não perde a paz. Pode ter certeza. Você não perde a alegria da presença de Deus. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Salmo 100, versículo 2. Por quê? No versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Felicidade está na presença de Deus. Vamos agora abrir o coração. Missionário, passo por uma crise no casamento. Meu marido desconfia de mim e isso tem sido pauta de discussões diárias. Ele acredita que estou sempre mentindo e escondendo coisas dele, o que tem me machucado profundamente. Sempre confiamos um no outro, mas essa dúvida constante está corroendo nossa união. O que devo fazer para restaurar nosso convívio? Provérbios 14 diz o que, pessoal? A mulher edifica o lar. Então, essa sabedoria de Deus, que às vezes, entende? Não estou dizendo que seja o seu caso, às vezes a pessoa, ela não está fazendo nada errado, mas às vezes a aparência, a transparência é muito importante. E pode ser uma coisa doentia também, uma coisa diabólica, porque há um espírito do diabo que entra para causar aquilo. Aí você entra em oração, o demônio da desconfiança do Senhor, sai do meu marido, em nome de Jesus, eu sou mulher de Deus, e pede a Deus, Deus, me dê sabedoria, se eu não estou me comportando ou me apresentando como deveria de me apresentar, Deus vai lhe dar. Mas quantas vezes é uma coisa doentia, uma coisa satânica mesmo, diabólica, aí é questão de oração. Quer dizer, vigiando. Eu estou dando algum motivo para ele desconfiar de mim? Estou vendo alguma coisa que eu não deveria de ver? Estou, participando de algo que não deveria de participar? Então peça sabedoria para Deus. Vigie, mas ore. Porque do jeito que a senhora fala, parece que foi um demônio que entrou mesmo. Uma coisa doentia, porque vocês confiavam no outro, de repente vê essa desconfiança. Então entre em oração e olha quantas vezes é má conversações. Alguém na rua fala alguma coisa e a pessoa deixa entrar. Por favor, não quero questionar, nem quero semear discórdia, nem plantar semente de discórdia. Mas quantas vezes a família do outro lado, a família dele, traz uma palavra, traz uma coisa, e aí a pessoa tem que entrar em oração. É a oração. Lembrando que a sua luta não é contra a carne e o sangue, tá bom? Pega isso aí, em nome de Jesus, entre em oração, séria mesmo, repreendendo, determinando o demônio do ciúme, da discórdia, porque está criando essa discórdia. Saia em nome de Jesus e glória a Deus. Pessoal, vamos correr um pouquinho que tem oração. Vamos falar da Geórgia, as missões são bonitas. Você viu o missionário falando aí quantos lugares ele vai estar, em 14 lugares. Então, diretor, por favor, me dê agora, em nome do Senhor Jesus, as missões da Geórgia. Quando se fala da economia na Geórgia, 2 fatores são fundamentais para mantê-la no positivo: o turismo e também a ampla produção de frutas cítricas. E outra ótima notícia, você saberá agora. A paz do Senhor, Dr. Soares. Sou Castrique e começo meu testemunho enviando um abraço para todos os irmãos na fé. Infelizmente, passei por um período sofrendo com dores e por acompanhar o trabalho da Igreja da Graça, aprendi a determinar a cura. Então fiz isso e as dores sumiram. Obrigada, Dr. Soares. Um coração humilde é guiado pela palavra. E se o seu coração é assim, então você vive na vontade do Pai. Eu conheço a Igreja da Graça desde uns 20 anos, né? Então faz mais ou menos 15 anos. E quando eu senti de patrocinar foi assim, questão de evangelismo. Aonde eu não poderia ir, né? Deus iria através do patrocínio, né? O chamado é para ir pregar em prisões, orfanatos, asilos. Eu me acomodei, me acovardei, não tive coragem, não assumi, né? Mas Deus me cobrou. Você não vai dessa forma, você vai de outra forma, que é o patrocinador. Teve momentos nessa caminhada, né? Digamos assim, momentos em que a gente passa de fidelidade, a gente vê
as chuvas de bênção na vida da gente, a prosperidade, né? Em todas as áreas, não só financeira, né? Porque a prosperidade não é só financeira, né? São bênçãos, livramento, proteção, são várias áreas da nossa vida, né? Quando a gente se mantém fiel àquele chamado. Quem espalha o amor de Cristo aqui na terra, viverá a eternidade, sendo amado por Ele. Então você também que é o patrocinador, nós estamos naquele período, quando chegar o final do mês, sempre tem a maior despesa da igreja, mas daquele período até o dia 18 é altas as despesas. Se você é um patrocinador, está aqui o QR Code para você pegar todas as informações e fazer. E você que tem vontade de ser, eles vão passar com a inscrição para você fazer como ela. Não, eu vou ajudar, quer dizer, eu não estou indo lá, mas estão indo por mim. Eu estou patrocinando a ida da pregação do Evangelho. Essa inscrição, o missionário pede para ter você no cadastro. Aquele que dá semente é o que semeia. Quem vai te dar semente é Deus. Você não tem que ter condições, você tem que ter desejo. Se tem o desejo, Deus vai te dar condições. Se você vai começar amanhã, daqui a uma semana, um mês, não importa, aceite. E você de casa, pega aqui no QR Code. O celular está aqui, você abre o celular na câmera, o celular e aponta. Sai uma linha amarela, laranja, tocou, todas as informações. Eu dou uma conta, aí tem 5 contas. Tem Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica. Bradesco, agência 3378-2, conta 29315-6. Pode fazer com Pix. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, chave Pix, esse número 30-902-803-0001-00. Pode fazer até nas lotéricas, qualquer lotérica, vá ao caixa e diga doação Show da Fé, código 3091-2065. Glória a Deus. Vamos lá juntos. Ô diretor, me dá o testemunho da nossa TV, por favor. Nossa TV tem sido bênção na minha vida por causa disso, por causa dos cultos. Tem uma palavra que é Romanos 8:28, se não me engano, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa palavra eu escutei ela aqui na igreja, mas eu nunca consegui entender essa palavra, né? E eu não entendia, e eu perguntava para Deus, mas Deus, como assim? E toda vez que eu passava um perrengue, passava uma tribulação, alguma coisa e eu chamava, falava com Deus, vinha essa palavra no meu coração, mas eu não entendia a palavra. E aí um dia eu fui assistir de tarde o culto, né? E aí a palavra era essa. Foi ali, naquele momento, que eu entendi a palavra. Olhando a nossa TV. Isso para mim foi muito importante, foi muito marcante. A nossa TV é a bênção de Deus, é a palavra de Deus viva dentro da minha casa. Estou muito feliz mesmo. E por mim, fico para sempre, né? Quem não conhece, vai passar a programação, passem lá, por favor. Leve com você, você liga. Se eu não ligar papel, não precisa devolver. Agora, querendo a mim, você mesmo, só para saber informações, deixa o nome e o telefone que o pessoal da nossa TV liga e passa mais informações. Toda a programação está aqui, o custo é baixo, que é para a obra de Deus. Enlace em espanhol, CJC Juventude e IGD, o canal de São Paulo, canal da Bíblia, Show da Fé, o nosso missionário de hora em hora pregando, tá? Você de cá tem um número no vídeo, 0800-201-4000, 0800-201-4000, nosatv.tv.br. Pessoal, agora fiquem de pé, por favor. Isso. Eu quero que você participe, eu quero que você esteja conosco. Agora, primeiro eu vou orar com você, mas vou orar mesmo. Feche teus olhos, Pai. A semente entrou no coração, a tua palavra veio, e ela vem, Deus, para curar, para libertar. Eu quero orar por todas as pessoas que estão sentindo algum tipo de dor agora. Você está sentindo, vem, que você é filho de Deus, você é filha de Deus para receber a bênção agora. Nesse momento há uma unção sobre a sua vida, há uma presença de Deus no nosso meio agora, aí na sua casa, você pela TV, pela rádio, pela internet. Diga obrigado, Senhor. Eu recebo a minha bênção em o nome de Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50.
E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.